Pessoal, boa noite. Antes de começar o vídeo, eu vou deixar um recado rápido. Eu criei um segundo canal, o canal se chama Brasil Assombrado. Quem puder se inscrever lá e ativar o sininho para receber novas notificações de vídeo, eu ficarei muito grato. O link que te levará para o novo canal estará fixado na parte de comentários desse vídeo. Muito obrigado mais uma vez, sem mais delongas, vamos para o vídeo. O barulho dos mortos. A minha vida na fazenda Boa Esperança começava antes mesmo do dia clarear. Lá para as 4 horas da madrugada eu já estava de pé. A primeira parada era sempre a cozinha, onde o fogão a lenha nunca deixava de cumprir sua função. O cheiro do café passando no coador de pano já enchia a casa e aquele calorzinho da lenha queimando era o que espantava o sereno da madrugada. A mesa tinha de tudo um pouco, porque aqui na roça a gente não fica com fome não. O café era preto, forte, que nem abraço de sogra, era coado na hora. O leite saía direto do curral ainda espumando. Eu acordava bem cedinho e tirava um pouquinho do que a gente precisava. Eu gostava de adoçar o meu com uma lasquinha de rapadura, dessas que derrete na boca. Tinha também um pão caseiro que a Dona Maria fazia no forno de barro. Era cheiroso, quentinho, e quando passava uma colherada de manteiga, a coisa ficava de lamber os beiços. O sustento não podia faltar linguiça frita na gordura dela mesmo, uns pedaços crocantes de torresmo que sobravam da banha que preparávamos no dia anterior. E os ovos? Esses ovos caipiras de gema bem amarela, estalados na frigideira de ferro, daqueles que só de olhar já dava fome de novo. Tinha ainda um pedaço de queijo curado guardado na prateleira da cozinha com gosto de tempo e paciência. Já tá dando até água na boca só de me lembrar. E se batesse a vontade de algo doce, era só pegar uma colher de doce de leite, feito no tacho, ou então um pedaço de goiabada cascão que nunca faltava por ali. Nós nos sentávamos juntos, a Maria e eu, e dávamos umas belas risadas enquanto esquentávamos o motor para encarar o dia. Comer assim é só aqui na roça, eu dizia para ela. E era verdade. A fartura do simples é que fazia a vida ter graça. Não é que nem hoje em dia, com essas comidas tudo industrializadas. As pessoas falam que a gente comia mal, que comia muita banha, muita carne, muita gordura. Isso é bobagem. O que faz mal mesmo são essas comidas de hoje em dia, tudo enlatada, um inferno. Pois bem, depois do café reforçado, era a hora de encarar a vida na fazenda Boa Esperança. O chapéu surrado já fazia parte do uniforme e o caminho até o curral parecia sempre o mesmo, mas cada dia tinha o seu jeito único. O cheiro da manhã misturava terra molhada com esterco fresco. Tem cheiro melhor nesse mundo, não? Era o melhor perfume de todos. E as vacas já esperavam pela ordenha inquietas. Eu pegava o meu banquinho, ajeitava um balde de alumínio e começava o trabalho, escutando o som ritmado do leite caindo no balde. Aquilo era música para quem vivia no campo. Logo depois vinha a vez do galinheiro. Abri a porta e as galinhas corriam feito louca atrás do milho. Era uma correria que me fazia rir baixinho enquanto recolhia os ovos ainda mornos e os colocava no cesto com muito cuidado. Tudo era feito com atenção, porque a gente sabia que dependia daquilo para viver. Eu sei que estou alongando um pouquinho nessa parte, mas é que isso me traz grandes lembranças daquele tempo.
Eu sei que muitas pessoas que ouvem o canal gostam de lembrar desses tempos dos nossos avós, desses tempos antigos. Pois bem, quando o sol subia mais um pouco, eu já estava na roça cuidando do milho e do feijão. O barulho da enxada na terra era constante e o suor vinha fácil com o esforço. Mas no fundo, o que eu sentia era muito orgulho. Cada planta ali era um pedaço do meu trabalho e ver o verde tomando conta da terra dava uma sensação boa de se ver. No meio da manhã, eu fazia uma pausa debaixo de uma grande mangueira que sempre me oferecia sombra e um ventinho bom. Olhava ao redor e pensava como a terra era generosa, mas também cheia de segredos. Bom, eu trabalhava para um grande fazendeiro local e um dia ele me pediu para que fizesse um serviço simples, levar um lote de gado para a fazenda vizinha. O patrão tinha fechado o negócio com seu Arnaldo, dono da fazenda São Mateus, e cabia a mim conduzir os animais até lá. Não era a primeira vez que eu fazia isso, e para mim era quase uma rotina. Então me levantei cedo, tomei meu café reforçado e fui preparar o lote. Eram 12 cabeças, tudo boi gordo que ia pro abate. Passei o laço nos bichos com calma, ajeitei o grupo e, montado no meu cavalo, comecei a conduzir pela estrada de terra. Lembro que a manhã estava bonita, com aquele sol que não arde, mas também não deixava a sombra gelada. O gado seguia meio devagar, parando de vez em quando para arrancar uns capins pelo caminho. Eu ia soltando os assobios para manter o ritmo e o cavalo respondia bem, atento a qualquer desvio. O barulho das patas na terra batida, misturado com o canto dos passarinhos. E nada mais gostoso nessa vida do que isso. Quando o sol começou a esquentar, eu parei o gado num riacho para refrescar. Deixei os bichos beberem água enquanto eu descia do cavalo para esticar as pernas. Ali o silêncio era quebrado só pelo som do correr da água e dos bois resmungando baixo. Aproveitei para molhar o rosto, o que aliviou o calor do dia. Depois de uns minutos, subi de novo no cavalo, seguindo adiante. Foi quando eu cheguei na fazenda São Mateus, quase no final da tarde. O seu Arnaldo já estava me esperando no curral, com um cigarro no canto da boca e o chapéu amassado na testa. Ele até me ajudou a descarregar os animais e depois de um gole d'água e uma prosa rápida, eu me despedi dele. Eu sabia que a volta ia ser no escuro, mas eu já estava acostumado com tudo isso. O cavalo já parecia entender que aquela hora era a hora de voltar para casa. Montei bem devagar, ajeitei a lamparina no suporte da sela e comecei o caminho de volta. O céu começava já a mudar de cor, passando do laranja para roxo, e as sombras do mato pareciam estar mais compridas. Aquele sereno para quem mora na roça é um sinal de que a noite está chegando. Assim que eu saí da fazenda São Mateus, eu já estava com o pensamento fixo em uma parada que eu costumava fazer quando passava por aquelas bandas, no caso é o Bar do Chico, que ficava quase na metade do caminho entre Boa Esperança e São Mateus. Um boteco simples, de porta aberta para a estrada, com as paredes de madeira gasta e um letreiro torto que dava para ler. Ali era o ponto de encontro de quem estava na lida, e sempre tinha gente disposta a jogar a conversa fora, beber uma pinga boa ou matar o tempo numa mesa de sinuca. Eu cheguei com o céu já escurecendo, encostei o cavalo no mourão, arrumei a rédea e entrei. O cheiro de cachaça misturado com tabaco me recebeu antes mesmo de eu cruzar a porta. Lá dentro tinha umas 5 ou 6 pessoas. O Chico, que no caso é o dono do bar, estava atrás do balcão. Ele era um homem baixo, de cabelos grisalhos e uma barriga que parecia crescer toda vez que eu ia lá. "Ô, seu João, chegou na hora boa. Uma dose para começar", ele disse com aquele sorriso fácil. "Serve uma, Chico. O dia foi longo."
Eu respondi largando meu chapéu na mesa. Enquanto a cachaça queimava na garganta, os meus olhos passavam pelo lugar. Na mesa de sinuca haviam 2 rapazes que disputavam uma partida. Eu fui até lá, cumprimentei o pessoal e me juntei ao jogo. A sinuca sempre foi meu passatempo e ali a conversa era fácil. Entre uma tacada e outra, conversa vai, conversa vem, o assunto começou a ficar mais sério quando um dos rapazes, o Zé Augusto, puxou o papo sobre uns barulhos que tinha ouvido no mato na semana anterior. Ô João, você já ouviu falar da mula da serra? Perguntou ele apontando o taco na mesa e acendendo o cigarro. Ô rapaz, mas isso aí é história para assustar criança. Nunca vi nada dessas coisas, respondi tentando não rir muito. Pois é, meu amigo, mas infelizmente eu vi. Ele continuou com os olhos apertados, como se lembrasse de algo desconfortável. É, meu amigo, eu estava caçando na serra. Já era de madrugada. Foi quando que do nada eu ouvi uns trotes pesados vindo lá do alto. Só que nesse dia não tinha lua cheia e nem estrela, e eu vi fogo no escuro, e quando eu cheguei perto, simplesmente sumiu. A roda na mesma hora ficou em silêncio por alguns segundos. O Chico, que ouviu tudo enquanto eu servia um cliente, entrou também na conversa. É, rapaz, é a história do carreiro sem cabeça. Essas vocês já ouviram? Dizem que aparece por essas estradas de terra bem durante a noite, com as rodas do carro de boi rangendo alto. Quem olha direito nos olhos dele morre de susto ou então fica doido. O meu avô jura que viu uma vez. Isso quando ele era um menino, então já faz muitos anos. O pessoal na mesma hora ficou intrigado e cada um começou a compartilhar seu caso. A história de luzes no mato, de gritos vindo de nenhum lugar e até de crianças que brincavam na beira do rio e desapareciam do nada. Eu não vou me lembrar de todas as histórias, pois foram muitas. Um dos homens, o Toninho, contou de um primo que ficou perdido no mato por dias e depois voltou estranho, falando de uma mulher vestida de branco que cantava para ele à noite. Eu me lembro que foi uma história bem interessante, mas não guardei os detalhes, pois foram muitas histórias. Enquanto eles falavam, eu só ria, sem me deixar impressionar. Ô, meus amigos, vocês acreditam mesmo nessas coisas? Isso é tudo besteira. É o cansaço que prega peça na cabeça de quem vive no mato. Eu disse isso para eles apoiado no balcão. João, você fala isso porque nunca viu. Quero ver se não vai correr se por acaso encontrar alguma coisa dessa na volta para sua casa. Respondeu Toninho, meio rindo e meio sério. Eu dei de ombros e continuei jogando. A noite foi passando e eu me perdi no tempo. A sinuca, as conversas e os causos fazem o tempo voar. Quando eu percebi, já era tarde. A lamparina do balcão jogava sombras grandes nas paredes e o bar começava a esvaziar. Ô Chico, põe mais uma aí para fechar. Eu pedi e enquanto isso eu pegava o meu chapéu. Depois de me despedir do pessoal com risos e piadas sobre os causos, eu caminhei até o cavalo. A noite estava escura como breu e só a luz fraca da lamparina do bar iluminava a estrada de terra batida à frente. Ai, é só pra rir mesmo. Essas histórias de vocês não me assustam, não. Nunca tive medo dessas coisas. Murmurei para mim mesmo, montado no cavalo e ajeitando a lamparina na sela. A estrada parecia mais longa naquela noite, mas eu segui tranquilo, sem pressa, sem saber que o destino tinha outros planos para mim. Eu saí do bar com o cavalo meio cansado, porém firme no passo. Ajeitei a lamparina na sela e puxei as rédeas, pegando o caminho de volta para casa. A estrada era de sempre, terra batida no meio do mato fechado. Só que de noite tudo parecia diferente. A luz da lamparina tremia, mal iluminando o chão, e a sombra do mato parecia se mexer como se estivesse em vida.
Eu não estava nem aí. Era só noite e vento, coisa que eu mesmo já tinha enfrentado muitas vezes. Porém, do nada, o cavalo começou a dar umas travadas. Primeiro andava devagar, depois dava umas bufadas curtas, sacudia a cabeça como se não quisesse continuar. Eu mandava ele seguir em frente, mas o bicho estava teimoso demais. Continuava andando, mas com quem não queria chegar mais à frente. O cheiro estranho bateu. Era diferente, uma mistura de flor velha com terra úmida, aquele cheiro que parece que o vento trouxe de um lugar longe. Eu olhei para o mato e não vi nada demais, só aquele breu. A estrada parecia ser mais longa, como se eu andasse e nunca chegasse, e eu fui ficando irritado. Foi aí que eu vi, como se fosse vindo de longe, um primeiro barulho, que parecia ser gente andando, mas não eram uma ou duas pessoas, não. Era muita gente. O som vinha ritmado, como uma caminhada lenta. Eu parei o cavalo e fiquei ali quieto, tentando escutar melhor. Olhei para trás, para os lados, mas não tinha nada. Só que eles eram passos vindo de algum lugar no meio do mato. O cavalo travou de vez. Ele relinchava baixinho, bufando forte, como se sentisse alguma coisa que eu não conseguia ver. Ô bicho, bora, não tem nada aí. Eu falava para ele, puxando as rédeas com firmeza. Mas ele estava firme, não queria avançar. E aí eu vi, na curva mais à frente, uma luz aparece, diferente da minha lamparina, pois ela não tremia, não tinha aquela cor amarelada. Era uma luz fria, azulada, que parecia flutuar no meio do caminho. Eu fiquei parado, tentando entender o que era. Apertei os meus olhos, mas não fazia sentido. Não parecia gente com lampião, nem parecia fogo. Era só aquela luz parada, como se estivesse esperando. O meu coração começou a bater mais forte, mas eu tentei manter a calma. Eu falava para mim mesmo, isso aí é besteira, deve ser alguém lá na frente, só isso. Eu pensava isso até mesmo para aliviar a tensão. Mas o som dos passos não paravam. Eles estavam mais perto agora e a luz continuava ali, firme no meio do caminho. Eu parei o cavalo de vez. Foi quando a luz foi ficando mais forte e o meu coração parecia querer sair pela boca. Mas eu segurava as rédeas com força, tentando controlar o medo que começava a tomar conta. Os sons dos passos, aquele ruído pesado e constante, agora vinha de todos os lados. Era como se o mato inteiro estivesse vivo, cheio de gente andando. Mas eu não via nada além daquela luz fria no meio da estrada. O cavalo não aguentou e empacou, bufou alto e deu um pulo para trás, quase me derrubando. Eu desci rápido, segurando as rédeas, mas ele relinchava e puxava como se quisesse fugir dali de qualquer jeito. E eu falava, calma, oxe, calma. Eu falava, mas era como se ele nem me escutasse. Foi quando eu percebi que o som dos passos havia parado. A luz na frente ficou mais forte, quase me cegando. E então, eles apareceram. Primeiro vi vultos, figuras que pareciam sair do meio da luz, andando bem devagar, em fila, como uma procissão. Não tinham rostos, ou pelo menos eu não conseguia ver. Era tudo meio embaçado, como se fossem feitos de fumaça. Mas o que me arrepiou mesmo foi o silêncio. Eles andavam sem fazer barulho nenhum, como se flutuassem no ar. A minha boca ficou seca e as pernas começaram a tremer. Eu tentei dar um passo para trás com o meu animal, mas eu não consegui. Parecia que nós dois estávamos presos ali, obrigados a assistir tudo aquilo. Um frio subiu pelas minhas costas e a lamparina na minha mão apagou de repente. Eu fiquei no escuro, só com a luz daquela procissão iluminando o caminho. Foi então que eu senti. Era como se algo pesado tivesse caído sobre mim. Um arrepio que não era só medo. Era uma sensação de que eu não deveria estar ali. A procissão passou bem devagar e cada figura que vinha parecia olhar para mim.
Mesmo sem ter olhos, eu senti o peso daquele olhar invisível, como se me julgassem por estar ali, como se soubesse de coisas que eu mesmo nem sabia. A minha respiração estava ofegante e eu rezava bem baixinho, pedindo para aquilo acabar logo. Foi quando, no meio daquele grupo, eu vi algo que me deixou ainda mais apavorado. Era um rosto conhecido, era o velho Tonho, um vizinho da fazenda que havia falecido anos atrás. Ele estava ali no meio deles, com o mesmo chapéu e a mesma roupa que usava quando vivo. Ele parou, olhou para mim e fez um gesto lento com a mão apontando para trás, como se dissesse para eu ir embora. Aquilo foi o suficiente. Peguei as rédeas do cavalo com tanta força e saí correndo para o meio do mato sem olhar para trás. Só parei quando a estrada ficou em silêncio de novo e a luz da procissão desapareceu no meio da noite. Cheguei na fazenda ainda tremendo, o cavalo quase estava sem forças. Até hoje ninguém me tira da cabeça o que vi naquela noite. Depois disso, nunca mais duvidei dos causos que o povo conta. A procissão das almas existe sim porque eu vi, e se você cruzar o caminho delas, é melhor começar a rezar, até mesmo para ser só uma passagem, porque se for um chamado, você não volta mais. Meus amigos, eu espero que vocês tenham gostado do relato. Esse relato é do meu avô. É um cara muito gente boa e eu gosto muito dele, e foi por isso que insisti ao canal para que esse relato fosse contado. Desculpa por eu ter enviado tantos e-mails. Obrigado mais uma vez e fiquem todos na paz de Deus. Sombras na fazenda abandonada. Boa noite a todos. O meu nome é Renato. Eu moro em Campina Grande, na Paraíba. Atualmente eu tenho 40 anos de idade e quero contar um relato que aconteceu com meu avô. O nome dele é Marcos, que na época era apenas um adolescente. Esse relato foi contado pelo meu pai para mim, pois infelizmente eu não me lembro do meu avô, já que ele faleceu quando eu era apenas uma criança. Mas ainda assim, eu acredito, pois no decorrer da minha vida também já vi coisas bem estranhas, que um dia eu até pretendo contar aqui no canal. Porém, por hora, eu quero compartilhar esse relato incrível da minha família. Então vamos ao relato. Segundo o que o meu pai me contou, o meu avô, quando adolescente, era metido a se aventurar pela região onde morava. Ele vivia arrumando encrenca com donos de algumas fazendas e sítios da região por invadir para pegar frutas ou até mesmo roubar umas galinhas. Mas ele fazia aquilo apenas por emoção, depois ele devolvia os animais. Como ele cresceu naquelas regiões remotas, conhecia muito bem o local. Mas entre essas enrascadas que ele se envolvia, também ajudava o meu bisavô na roça, já pegando no pesado desde os seus 15 anos de idade. Só que nas horas vagas, ele gostava de explorar os arredores com os seus amigos que sempre estavam juntos nessas andanças. Quanto mais perigoso era o lugar, mais ele queria ir conhecer. E foi nessa situação que ele e seus amigos quase perderam suas vidas para algo completamente apavorante. Meu avô ficou sabendo de um lugar que o fez ficar obcecado em conhecer. Soube por um colega do meu bisavô na lavoura que havia uma fazenda antiga, abandonada há alguns anos. O lugar estava largado, com a casa caindo aos pedaços e as terras sem nenhum cuidado. Haviam boatos de que o local havia sido abandonado porque diziam que era uma terra amaldiçoada. Com histórias de assombrações que vagavam naquela casa. Rezava a lenda
que a casa pertencia a uma família rica da região, mas que todos teriam desaparecido da noite para o dia e ninguém nunca soube o que realmente havia acontecido ali. O lugar ficou largado e, como não havia ninguém para reclamar o direito das terras, então elas ficaram daquele jeito. Também ficou sabendo que algumas poucas pessoas que passavam perto daquela fazenda ouviam sons bizarros e diziam sentir algo estranho. Era como se fossem observadas pelas janelas quebradas daquela casa vazia. Quando meu avô soube dessa história, ficou decidido a ir até aquele lugar. Ele queria realmente saber se o local era assombrado. Ele não era de acreditar nessas coisas, então queria ver para crer. Esse mistério da fazenda abandonada ficou na cabeça dele por semanas. Ele ficava comentando com os amigos sobre ir até o lugar e verem com os próprios olhos se era realmente real. Eles tinham um pouco de resistência em ir até lá, mas depois de muita insistência do meu avô, ele conseguiu convencer seus 2 amigos, o Lucas e o Diego, a irem até a fazenda amaldiçoada. Tudo certo. Eles combinaram de se encontrar no final da tarde e irem até o lugar que era um pouco afastado de onde moravam. Tinha que passar por umas trilhas no meio do mato que dava em uma estrada de chão que chegava à porteira da fazenda. O Lucas e o Diego não estavam com a mesma animação do meu avô, mas tentaram entrar no clima e foram andando até o lugar, conversando e tentando se divertir com a situação. Eles ficavam falando sobre o que poderiam encontrar no lugar. Realmente não estavam acreditando que fossem ver algo estranho ou sobrenatural por lá, mas eles se enganaram completamente. Seguindo pela trilha pelo matagal que levava até a fazenda, o caminho não foi fácil. A vegetação era densa e, pelo menos até chegarem na estrada de terra, tiveram que ir desviando de muitos galhos e arbustos. Embora fosse um local bem isolado, quando chegaram à estrada de chão, era mais tranquilo e bem vazio. Depois de quase 1 hora caminhando, enfim chegaram em frente à porteira da fazenda. Dava para ver pelo lado de fora que estava tudo realmente bem abandonado. O mato alto tomava conta da cerca e parte do caminho que levava até a casa. Já eram umas 5h30 da tarde quando eles chegaram ao local. O Lucas estava querendo voltar antes mesmo de pular o portão, mas o meu avô insistiu que ao menos fossem dar uma olhada na casa antes. Então eles concordaram e o seguiram até a casa. Depois de passarem por um caminho de pedras rodeado de mato alto, na metade do caminho eles puderam ver uma parte da construção. Era uma casa bem grande. Assim que chegaram no quintal mais aberto, puderam ver melhor. E realmente o lugar parecia estar de pé por pura teimosia, pois estava em péssimo estado, sem portas, as janelas estavam quebradas, entulhos jogados na varanda e o mato crescendo na estrada. Naquela altura, já estava começando a escurecer, mas o meu avô estava decidido a dar uma explorada dentro da casa. Seus amigos já estavam ansiosos para voltarem para a estrada, mas seguiram ele para dentro. Pelo que o meu avô contou para o meu pai, lá dentro da casa estava até pior do que do lado de fora. As paredes estavam ou quebradas ou rachadas. Dava para ver a estrutura de madeira apodrecendo. Lá dentro havia muita sujeira no chão, como folhas secas e escombros. Eles foram até a cozinha, que ficava nos fundos, que não estava muito diferente de todo o resto da casa. Quando meu avô estava prestes a dar a ideia de subirem no segundo andar, na volta pelo corredor, começaram então a perceber uma mancha preta no chão que seguia perto da escada e levava até o segundo andar. Na mesma hora começaram a sentir um cheiro de podre que parecia estar vindo de cima da casa. Era um odor de carniça, como se algum animal estivesse sem vida lá dentro.
Toda a animação dos três rapidamente se tornou em angústia e medo. Naquela situação estranha, o meu avô ainda queria subir para ver o que tinha lá em cima, mas vendo o nervosismo dos seus amigos que negaram a subir, ele acabou desistindo da ideia e provavelmente foi o que salvou a vida deles. Eles seguiram pelo corredor e foram até mais um cômodo que parecia ser a antiga sala que levava até a porta da frente. Foi nesse momento que ouviram um ruído de algo caindo no segundo andar. Rapidamente meu avô sinalizou para que todos ficassem calados. Eles se abaixaram atrás de um monte de entulho no cômodo e começaram a ouvir sons de gruídos e gemidos que pareciam ser de dor vindos do andar de cima. Segundo meu avô, os três estavam em pânico naquele momento, sem saber se saíam correndo ou se esperavam para ver o que estava fazendo aquele barulho. O tempo foi passando. Já era mais de 6 da tarde e estava começando a escurecer do lado de fora. O Lucas disse para o meu avô que era melhor saírem logo, pois ficaria mais difícil de voltar se ficasse muito escuro. Assim que ele falou aquilo, os gemidos e gruídos pararam. Alguns segundos depois, eles ouviram passadas pesadas caminhando no andar de cima. Os três se calaram novamente e começaram a acompanhar com os olhos o trajeto que o som fazia, indo em direção ao local onde ficava a escada que levava à sala. Foi aí que eles viram aquela coisa monstruosa surgindo pelo caminho que levava até a porta. Eles continuaram abaixados no escuro, mas puderam ver a silhueta enorme de um bicho totalmente preto passando pelo corredor da casa. O meu avô contou que aquela coisa bufava muito forte e o som dos seus passos parecia de um touro andando de tão pesado que era. O bicho passou do lado do cômodo onde eles estavam, mas não percebeu a presença deles. Ao menos era o que eles achavam. A criatura foi saindo da casa e passando por cima das folhas secas e dos escombros. Então meu avô se esgueirou bem devagar até a janela da sala, olhou de canto de olho e viu aquela coisa se embrenhando no mato alto à frente da casa. Ainda dava para ver a movimentação da folhagem com aquela coisa passando. O meu avô, na mesma hora, virou para os amigos e disse que era a chance deles saírem de lá antes que a criatura resolvesse voltar. O Lucas estava em pânico. O Marcos até tentou se manter calmo, mas era evidente o seu medo. Já o meu avô tentou se conter, mas não negou que estava muito assustado também. Eles se olharam e o meu avô apontou para a porta. Os três se levantaram e foram andando devagar. Mas assim que passaram ao lado da janela, puderam ver que aquela coisa estava perto da varanda. Ela estava em pé nas duas patas traseiras. Naquele momento, mesmo com pouca luz, puderam ver que se tratava de algo sobrenatural. O meu avô descreveu como um ser grande com pelos acinzentados e longos. Naquele momento, ele não conseguiu ver o rosto da tal criatura, pois ela estava de costas para eles, mas pôde reparar suas orelhas, que eram longas e meio caídas. Por toda essa descrição, não havia nenhuma dúvida de que aquilo se tratava mesmo era de um lobisomem. Mas eles se abaixaram novamente, e o meu avô apontou para o outro lado. Era para os meus amigos o seguirem até a cozinha e saírem pela porta dos fundos. Naquela altura, era a única forma de saírem sem chamar a atenção daquela coisa. Eles estavam de chinelo, então tiraram do pé e foram andando lentamente por cima dos escombros e sujeira. Quando estavam perto de chegarem à cozinha, o Lucas acabou pisando em um pedaço de laje quebrado e cortou o pé. Na hora acabou não aguentando e soltou um grito que foi rapidamente abafado pela sua mão, mas não foi rápido o suficiente para não chamar a atenção daquela coisa. Rapidamente viu o som da criatura entrando na casa. A sua respiração forte era perceptível mesmo em outro cômodo. Eles não tiveram mais opções, começaram a correr.
e saíram pela porta dos fundos o mais rápido possível. O Lucas, mesmo com o pé machucado, estava tão desesperado que nem sentiu a dor. Eles deram a volta pela casa e seguiram correndo para a frente, no caminho que levava até o portão. Nisso ouviram um berro alto, parecendo com um grande rugido dentro da casa. O meu avô se virou e percebeu a silhueta daquela coisa na janela, bem no local onde eles estavam escondidos. Naquele momento, ele pôde ver o brilho avermelhado dos seus olhos, mas ele não parou para ficar olhando, continuou correndo completamente desesperado. Eles jogaram os chinelos por cima do portão e se penduraram rapidamente. Um pouco antes de pular para a estrada, o meu avô virou e viu aquela coisa correndo em direção ao portão. Ele pulou no chão, rolando na terra um pouco antes do impacto que estremeceu o portão velho. Porém, o meu avô disse que nem sabe como aquela coisa não derrubou tudo com a força que bateu. Os três continuaram correndo sem olhar para trás. O caminho já estava umbreu e eles ainda tinham que passar pela trilha no meio do matagal para assim chegarem em suas casas. Eles seguiram correndo praticamente o trecho inteiro. Essa é a vantagem da juventude, pois se eles fossem um pouco mais velhos naquela época, provavelmente não aguentariam escapar daquela criatura demoníaca. No meio da trilha, desviando dos galhos e se jogando no chão de terra, os três tomaram um susto ao ouvir um uivo ao longe. Era um som grave de gelar a espinha. O meu avô, percebendo que o som estava longe de onde estavam, falou para os amigos que poderiam diminuir o ritmo, que estava tudo bem. Mas eles não quiseram parar. Falaram que só iriam parar de correr quando chegasse em casa. Então, o meu avô continuou correndo junto com eles, até mesmo para não ficar para trás com aquela coisa sozinho. Eles fizeram o trajeto de volta na metade do tempo que foi para ir. Quando enfim chegaram na frente da casa do meu avô, estavam exaustos, suados e sem fôlego. Eles nem falaram nada. O meu avô acenou com a cabeça e entrou em casa. Já os seus amigos seguiram para as suas casas, que ficavam perto de onde meu avô morava. O meu avô resolveu ficar calado e não contar nada para os meus bisavós, pois sabia que provavelmente iria levar uma surra por ter se arriscado daquela forma. No dia seguinte, eles se encontraram e conversaram sobre o ocorrido. Todos tiveram a mesma certeza, que aquela fazenda abandonada era o covil de um lobisomem. Eles resolveram não contar nada para ninguém, pois nem era para eles terem ido até aquele lugar. Então, sabiam que iriam levar uma surra ou até mesmo uma bronca daquelas que não deixaria eles saírem de casa por muito tempo. Mas depois de toda aquela situação tenebrosa, o meu avô parou de querer desafiar o sobrenatural, pois já havia tido a prova de que essas coisas realmente existem. Enfim, esse é um relato do meu avô. Ele contou isso para o meu pai quando ele era apenas uma criança. Eu só tive contato com ele na minha infância, então eu não me recordo muito bem. Mas o meu pai sempre gostou de contar essa história para nós. Ele diz que acredita, e eu também. Eu não tenho o porquê de duvidar que essas coisas existem. Essa história virou quase uma lenda familiar que o meu pai e tios passam para frente. Boa parte da minha família não acredita nessa história, mas isso é bem normal, pois nem todos estão preparados para entender que realmente existem coisas assombrosas nesse mundo. Boa noite a todos. Relato do meu bisavô no Ceará. Boa noite a todos. O meu nome é Vitor. Eu tenho 17 anos de idade, eu moro em São Paulo e a princípio eu quero deixar registrado que sou muito fã do canal e acompanho vocês há mais ou menos uns 2 anos. A história que eu quero contar aconteceu com meu bisavô.
O nome dele era Paulinho. Na época que o fato ocorreu, ele tinha 20 anos de idade e morava em um vilarejo próximo a Pereiro, no Ceará. Ele tinha uma vida bem simples, vivia em um sítio próximo a esse vilarejo e a sua renda era a base do plantio que ele vendia na feira por lá. Naquela época ele namorava uma moça que morava pelas redondezas, só que havia uma outra moça chamada Vicenza. Eu gostava muito do meu bisavô também. Ela sabia que ele namorava e tinha bastante ciúmes dele. Foi então que começaram a se espalhar boatos pela região que uma criatura com formato de cachorro e era negro estava correndo pelas estradas do vilarejo, atormentando os animais das fazendas e sítios próximos. No dia em que essas conversas estavam ocorrendo, o meu bisavô estava na venda comprando alguns mantimentos. Ele acabou escutando essa história e em seguida, essa moça, a Vicenza, entrou na venda, foi até o meu bisavô e perguntou se ele estava sabendo sobre os ataques desse animal estranho pela região. Ele respondeu que sim, e em seguida ela falou para que ele tomasse cuidado, pois sabia muito bem que ele iria até a casa da namorada naquela noite. Disse que ele deveria ficar atento quando fosse voltar, pois pelo que estava sendo falado por aí, a criatura gostava de atacar perto da estradinha que ele passava. Meu bisavô ouviu aquilo e ficou pensativo por um tempo, mas logo esqueceu, sem dar muita atenção para o que aquela mulher tinha dito. Algumas pessoas diziam que ela era meio maluca e vivia falando coisas sem nexo pelo vilarejo. Passado um tempo, o meu bisavô se arrumou, pegou a sua mula e foi para a casa da namorada. Naquele tempo, quando dava 7 horas da noite, já era bem tarde. Então ele se despediu dela e pegou novamente a estrada de volta para casa. Era um trajeto meio longo, especialmente de montaria, mas era bem tranquilo e ele conhecia bem o percurso. Naquela noite o céu estava limpo. A lua clareava bastante a estrada, permitindo enxergar bem sua volta. Até então tudo estava bem tranquilo, até que em um certo ponto do caminho, já próximo da sua casa, ele começou a sentir um mau cheiro forte no ar. Era como se fosse um cadáver de algum animal. Em seguida, sua mula parou e fixou o olhar em um canto do mato, enquanto respirava de forma forte e bem assustada. Já o meu bisavô, sem entender do que de fato estava acontecendo, começou a olhar em volta procurando seja lá o que assustou a sua mula. Foi quando de repente percebeu algo passando por cima da sua cabeça e o jogando no chão. Foi tudo muito rápido. Ele começou então a sentir arranhões e cortes em seu peito, como algo pesado em cima dele. Naquela altura, a sua mula já havia corrido para longe e ele estava completamente sozinho ali naquela situação. Segundo o que ele contou, aquela coisa que o atacou lembrava bastante um cachorro com pelos negros, era bem grande e forte e os seus olhos tinham a cor de sangue. Aquilo era totalmente macabro e certamente não era um animal qualquer. Por sorte, meu bisavô tinha o costume de andar com um punhal na cintura para algum tipo de emergência nas andanças por aquelas estradas isoladas. Foi então que, por meio de arranhões e patadas, ele pegou o punhal e conseguiu dar um golpe certeiro na perna da tal criatura. Na hora mesma parou e soltou um urro intenso de dor e em seguida saiu de cima dele e sumiu no meio do matagal que era coberto de sombras. Alguns minutos depois, o meu bisavô, buscando forças, conseguiu se levantar e percebeu sua camisa toda rasgada em farrapos e o seu peito ensopado de sangue. Ele então começou a caminhar pela estrada. Alguns metros à frente, acabou encontrando sua mula parada, subiu nela e voltou para casa. Sem ter muito o que fazer, ele esperou o dia seguinte para ir até o vilarejo comprar alguns remédios, para assim aliviar a dor que estava sentindo. Já no outro dia, no balcão da loja, ele pediu o que queria e então percebeu outro homem entrando na venda, falando com muita pressa e com ar assustado.
Já no outro dia, no balcão da loja, ele pediu o que queria. E então apareceu outro homem entrando na venda, falando com muita pressa e com um ar assustado. Ele também pedia por remédios e algumas bandagens. Em seguida, falou que a tal da Vicenza havia sido atacada por alguém e que a mesma havia levado uma facada na perna na noite anterior. Na mesma hora, o meu bisavô arregalou os olhos e não acreditou no que estava escutando. E sem falar nada, pegou seu remédio e foi embora. Um tempo depois, ele ficou sabendo que a mulher havia sumido da região. Alguns falavam que ela havia falecido pela facada que levou, outros diziam que apenas havia se mudado, mas ninguém sabia ao certo o que realmente havia acontecido. Enfim, esse é o relato vivido pelo meu bisavô. Eu fico contente em poder contar essa história para vocês e espero contar outras histórias vividas pela minha família, inclusive uma que passou comigo. Eu não tenho dúvidas que o meu bisavô passou naquela noite foi mesmo bem assustador. Boa noite.